Boa tarde, pessoal. Salve, salve. Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do nosso podcast. E nós estamos recebendo hoje nos nossos estúdios uma pessoa muito especial, uma pessoa por quem eu tenho grande admiração e que tem muitas histórias, uma experiência incrível durante muitos anos no reino de Deus, na igreja, também na área musical. E eu quero convidar vocês a conhecer hoje conosco aqui Bispo Isaac Cardoso. Muito bem-vindo, Bispo. Poxa, Pastor Edson, eu estava preocupado com esse podcast. Principalmente porque eu sabia que vocês iam me perguntar algumas coisas sobre vida, sobre família, sobre ministério, e eu disse, será que vai dar tempo falar especificamente sobre esse assunto? Porque falar sobre a vida realmente é extraordinário. E eu fico feliz por você me receber aqui nesse estúdio, aqui na sua sala de estar. Que a estúdio é a minha sala, a sala da minha casa. É um prazer recebê-lo aqui, Bispo. Muito obrigado por nos receber nesse momento. Amém. Então, vamos começar sabendo quem é Isaac Cardoso. Pode dizer para nós, falar um pouquinho do seu currículo. Um pouquinho do seu currículo, quem você é. E depois a gente vai vir trazer um pouquinho da história. Eu quero conhecer muita coisa hoje sobre você. Eu vou falar sobre Isaac, o Isaac. Como você define Isaac Cardoso? O Isaac Cardoso. Eu venho de uma família muito simples. Meu pai era pescador, agricultor. E minha mãe, uma excelente, idônea, auxiliar de meu pai nessa jornada de vida. Então, ela era uma pessoa semi-analfabeta, ela pouco sabia escrever. Eles se casaram muito cedo. Ela se casou com ele, tinha 15 anos de idade. Então, somente aos 20 ela teve o primeiro filho. E nós somos cinco filhos. E em 1965, dia 16 de janeiro, eu fui abençoado por Deus, né? Deus me deu a vida, o fôlego de vida. Você nasceu onde? Eu nasci em Santa Inês, no estado do Maranhão, uma cidade a 300 quilômetros de São Luís, uma boa cidade, hoje uma das grandes cidades do estado. E Santa Inês, naquele tempo, quando nasci, ainda estava se formatando uma cidade pequena, se desenvolvendo. Me lembro ainda de momentos na minha infância em que eu pude desfrutar desse tempo, de ter na memória aquele momento de ver minha mãe em atividade. Eu não me lembro do meu pai, porque meu pai, em 1967, praticamente depois que eu tinha completado 2 anos de idade, ele tinha uma cidade próxima chamada Pindaré Mirim, próximo ao rio Mearim, e ele ia pescar. Pescava no rio Mearim e punha todos os seus pescados dentro de um jipe. E ele não era o motorista, ele não dirigia o jipe, mas havia outros pescadores que trabalhavam pegando aquele jipe e levando para o mercado central de Santa Inês, para vender os peixes no mercado central. Um mercado aberto todos os dias para o público, né? Todos os dias ele abria e vendia peixes e carnes, verduras, enfim. E num desses momentos há uma ponte muito pequena, entre Santa Inês e Pindaré. Numa ultrapassagem ilegal, alguém fez uma ultrapassagem na ponte e jogou o jipe naquela parte mais profunda abaixo da ponte. Uau. E o meu pai foi o único que se feriu mais. Os outros não tiveram ferimentos leves, mas ele se feriu muito mais, porque certamente houve um capotamento e o carro ficou praticamente de lado onde eles estavam, em cima dele. Uau. Então o corpo dele ficou todo machucado e fizeram o seguinte, levaram o corpo dele para a igreja. Não tinha um hospital na cidade. Ele faleceu no acidente ou Não, ele estava em vida? Estava em vida, mas estava muito ferido. E levaram o corpo dele para a igreja.
levaram para a igreja. O pastor, na época, não sei se posso citar o nome, mas eu me lembro do nome do pastor, Meton Soares. E o pastor Meton levou ele para... Era uma igreja, Assembleia de Deus, aí colocou lá dentro da igreja. Ele era o pastor de Santa Inês naquela época. E ele encontrou um amigo, um farmacêutico, alguém que trabalhava com remédios, né? E tinha um avião pequeno, um avião que podia transportar o corpo dele para São Luís. E com a ajuda de um político, eles então, pastor, um empresário e um político, Uma boa junção. levaram ele para o hospital em São Luís. E enquanto levavam para o hospital, ele sentindo muita dor, já tinha ficado quase no meio da noite, já na madrugada, naquela situação, conseguiram esse transporte, levaram para o hospital e lá o meu pai veio a óbito. Uau. Mas eles deixaram ele lá, ainda em vida, para ser tratado, só que eles foram embora, voltaram para Santa Inês. Nem o pastor, nem o empresário e nem o político quis ficar. Permanecer, né? E aí você perdeu, então, com 2 anos. Você tinha 2 anos, né? Sim. E aí você perdeu seu pai. O detalhe disso é que ficou marcado no meu subconsciente essa história, porque ele morreu e foi sepultado depois pelo serviço social da capital, e ele foi sepultado como indigente. Uau! Porque não deixaram nenhum tipo de documento. E sua família, sua mãe? Ninguém viu, ninguém ficou sabendo. acompanhou Meu o Deus. sepultamento. Então isso foi... Eu descobri um recorte quando eu aprendi a ler aos 7, 8 anos de idade. Eu já sabia ler e escrever. E eu descobri um recorte de jornal dentro da Bíblia da minha mãe. E aí eu li essa história. Ela não sabia ler aquele recorte, mas guardava aquilo. Era justamente essa história que eu estou relatando para você. Uau, que forte. Então essa história já começou bem forte. E no nascimento, minha mãe já tinha uma preocupação com relação à minha vida, porque antes de nascer, já tinha passado os dias de nascer. Ela já não sentia mais dor de parto para dar à luz. E aí meu pai tinha ido à farmácia, talvez desse empresário, para comprar uma injeção para provocar dores, a fim de que todos os nossos partos os partos dela, melhor dizendo, foi tudo de parteiras, né? Sim, sim. Não havia um hospital, não havia nada disso, foi tudo em casa. Então, a parteira fazia o que era possível. Claro. Não dava para virar o menino estava virado, não estava posicionado para nascer. Naquela época morria muitas crianças, né? E no Brasil, morria a tanto a criança era muito... quanto a mãe, né? Sim, quanto sim. a mãe. E aí ela estava correndo um risco de morte naquele momento. Certo. E depois você veio para Brasília... Sim, os anos se passaram e meu irmão mais velho resolveu vir para Brasília. 1975 veio a Brasília. E ele se casou e veio morar aqui e, consequentemente, levou toda a família. Minha mãe viúva, ela vendia bolos no mercado para poder dar o sustento. A gente tinha todo o tempo para ajudá-la. Na minha infância, eu moí muito arroz para poder fazer o cuscuz de arroz, que é uma ideia do estado do Maranhão. Ah, sim. O cuscuz de arroz. Cuscuz de arroz. É bom você experimentar. Deve ser bom. Muito bom. Deve ser bom, imagina. Tá bom, tá aí, fica aí o convite para você fazer para nós aí da próxima vez aqui. Hoje a gente tem algumas coisinhas aqui, da próxima traz um cuscuz de arroz e a gente vai comer o cuscuz de arroz aqui no meio do podcast. Mas ok. E aí, em 1977, a gente veio para Brasília. Viemos para Brasília meados do mês de março daquele ano. E criança sonha, né? E antes de sair de lá, eu tive um sonho. Eu sonhava que os carros andavam por cima da minha cabeça. Aí eu disse, um dia, quando eu estava andando em Brasília, andando abaixo desses viadutos que havia poucos viadutos em 77, somente esses que você passa aqui no Eixão, você passa, e eu ia passando por baixo, aí lembrei do sonho. Olha, o sonho era esse, os carros.
Tá certo. Bom, e no meio de toda essa história, essa vinda, quem se tornou? Quem? Isaac? Cara, aos 14 Define. anos, pastor Edson, 14 anos de idade, eu fui trabalhar aqui numa grande empresa. Aprendi a minha profissão. Eu era um menino muito inibido, talvez pelo trauma de ter perdido o pai ainda na infância. Não tive um perfil de pai para poder me espelhar, um formador de caráter. A minha formação de caráter se deu mais com o trabalho, conhecendo outras pessoas, né? Porque quase depois dos 14 anos eu já me tornei uma pessoa independente. E aí eu mesmo aluguei a casa, pagava a casa para minha mãe, eu e minha mãe morar. Então era só nós dois. De repente veio outro irmão que tinha feito o CEUB, se formou em economia. Depois ele veio morar conosco e casou-se, saiu. E, naturalmente, hoje minha mãe está com 88 anos. Eu acompanhei ao longo desse tempo, não só esse... Eu estou falando sobre família antes, Sim, né? claro, claro. Antes de falar sobre igreja, né? Claro, claro. Mas, notando isso, ela fez o que era possível para nos ajudar na formação de caráter. Então, mas a influência maior, no meu caso, que comecei a lidar com outras pessoas fora do ciclo familiar, desde os 14 anos, foi muito importante, porque eu aprendi a conviver com pessoas diferentes, mesmo não sendo o garoto que podia falar muito. Eu não sabia me expressar, eu não sabia falar, eu era muito tímido, eu achava que tinha um pouco de autismo, olhando um pouco para trás. Eu não gostava de pegação, desse negócio, eu era muito brigão, não é? Brigão. E de 9 até 11 anos de idade, eu era líder de jovens que faziam coisas ruins, né? Faziam coisas ruins na cidade, como se fossem os líderes de gangue hoje, né? Então a gente fazia umas coisas terríveis na Conta aí cidade. pra gente umas coisas que você fazia coisas ruins. Então, Aqui não o tem que isso, fazíamos não. na realidade... Aqui tem o que fazemos, que conta pra nós aí, vamos saber quem era o Isaac lá. Quando nós estávamos lá, porque quando se trata de igreja, especificamente, eu era um filho de crente, mas não era um crentinho, era um cretino. Cara, eu era muito cretino, porque as crianças sentavam-se nos degraus do púlpito, né? Todas as crianças ficavam ali. Aí se levantava para fazer a oração, eu era o primeiro a sair pela porta da lateral, que me dirigia até a porta da frente e ia para um cinema, assistir um filme. Enquanto tinha o culto funcionando, o cara da portaria me mandava entrar. Não, pode entrar, garoto. E eu ia assistir os filmes de Bruce Lee, né, que influenciaram muito. Poxa, Bruce Lee. Operação Dragão. Sim. E aí aqueles Jean-Claude filmes... Van Damme, Jean-Claude Van Damme veio depois, né? Depois. Bruce Lee é o pai, né, do artes marciais. E também ele, na Operação Dragão, ou o Jogo da Morte, que já vi tinha todos. umas competições que hoje tem o MMA e o UFC. Gostava demais. Que os caras pagam um absurdo, né? Gostava demais. Mas a ideia primeiro foi dele, né? Não, mas vamos lá, conta pra nós. Você Tá. Produção, você tá percebendo que ele tá tentando fugir de contar. Não, mas o que eu fazia nesse tempo? Eu comecei a partir para um mundo diferente, como adolescente, ou ainda uma criança, né? 10 para 11 anos? Eu dormi na rua com 9 anos de idade. Não, uma criança. Eu ia tocar matracas, né, no Bumba Meu Boi, e vestia o Bumba Meu Boi e ficava brincando, filho de crente. Ou então eu me vestia de fofão, que é um tipo de tecido que você usa máscara, ninguém sabe que é você que está ali. Eu lembro do fofão. Lembro do fofão, claro que sim. E aí eu vestia a máscara, toda aquela indumentária, né, e ia festejar o carnaval. Então, eu fazia isso. E uma vez eu dormi na rua. E todas as noites que eu chegava em casa, eu recebia uma disciplina. Não tinha o dia que eu não ia dormir com couro quente. Todos os dias eu levava uma surra da minha mãe. Podia chegar, esperava que ela estava dormindo, que estivesse dormindo. Não.
Mamãe estava ali esperando. Hoje vai escapar, não dá. Não escapava, não tinha jeito. Não adiantava ficar de trás da casa esperando ela dormir, acalmar a situação para entrar pela porta da cozinha. De qualquer forma, ela estava te esperando para te disciplinar. E aí o que fazíamos? Eu me reunia com os meus primos, fazia o soco inglês. Eu mesmo sabia diluir o chumbo, fazia uma forma de gesso, não vou ensinar para o pessoal, né? Fazia uma forma com as mãos, primeiro na argila, depois eu fazia diluir o chumbo e colocava ali, naquela forma. A forma eu fazia ao contrário, como se fosse o soco em giz, né? Em gesso. Sim. E aí colocava numa argila e ficava a forma ali, diluía o chumbo e ali esperava esfriar, lixava e fazia tudo beleza para ir brigar, pastor Edson. Mas você não tem cara. Você não tem cara que gostava de briga, não. Mas não. Os filmes de Kung Fu, de Karatê, o que eles Taekwondo, ensinavam. que era menos conhecido, foi o que eu escolhi para me praticar ao longo da vida. Então eu fui primeiro dan de Taekwondo, comecei a praticar Taekwondo já com 12 anos de idade, quando cheguei em Brasília, e aí eu vendia picolé para pagar a minha academia, para pagar as aulas. Quando eu comecei a trabalhar, treinava no horário de almoço e fora do horário de expediente. Treinava até tarde da noite e tirei meninos, na minha época ainda com 14, 16 anos, eu tirava meninos da rua que usavam drogas para praticar o esporte. Eu ensinava eles na área. Por exemplo, na 513 Norte, ali onde tinham as casas da banha, eu trabalhava ali e no horário de almoço tem um prédio da Justiça, do Ministério da Justiça, bem do lado. Eu treinava, ensinava ele naquelas áreas ali. Muito e durante o tempo, 1979, 80, 81, e aí, mas naturalmente com a prática do Taekwondo, e as distensões musculares, eu participava de treinamentos, campeonatos. O meu mestre era o mestre Choi, na Asa Sul, e o meu professor era o Marcos Silva, e ele é um professor que nos ajudou bastante. O senhor praticou por quanto tempo? Luta? Pratiquei durante de 12 anos até os 20 anos de idade, né? Então, o senhor 20 anos de idade. Fez muito tempo. É. Agora me fala uma coisa, Isaac. Nesse tempo aí, assim, qual foi o momento na sua vida? Você falou que nesse tempo você era filho de crente, mas não era ainda um cristão. Não. Qual foi o momento que aconteceu a sua conversão? Aí sim, começa uma nova história. Uma história aí até os 18 anos, né? Uma história triste, porque realmente eu abandonei drogas na infância, porque eu cheirava cola e perdi um pouco da memória de até 9 anos de idade, eu não me lembro do que aconteceu. Eu me lembro dessa história porque eu pude ler depois, mas eu não acompanhei todo esse processo. A minha memória foi apagada. Tanto que aos 14, 15 anos eu tive convulsões ainda. O cabelo da minha cabeça todo caiu. Eu era um loirão bonito, só não tinha os olhos azuis. Fruto né? de quê? Da droga? Perfeitamente. Então, eu tive 5 vezes pneumonia. E durante quantos E por causa do cheiro da cola, né, das drogas, isso gerou uma tuberculose. Eu estava perdendo um dos pulmões. Uau. Isso com quantos anos? Isso com 12 anos de idade, 11, 12 anos, né? Era o período que eu tinha que abandonar aquilo. Então, por causa da enfermidade, quando estava perdendo o pulmão, estava cheio de pus, então estava apodrecendo. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração. E ela colocou isso nas mãos de Deus. Né? Eu fugi do hospital naquele tempo por causa das injeções. Eram muitas injeções de penicilina, não é? De injeções. O senhor engana bem, pastor Isaac. O senhor engana bem. Quem vê o senhor cara de quietinho. O senhor engana bem. E aí o senhor se converteu, então, aos 18. Sim, aos 18 anos. Agora, 18 anos, eu estava internado. À vontade, pastor, pode comer. Internado vontade, no hospital de água. base. Fiquei 40 dias internado no hospital de base com 3 tumores na minha perna. Caramba. E
essa é uma história. Eu estava falando com meus filhos quem era que ia escrever a minha biografia. Ainda que eu não sou uma personalidade tão importante para se escrever uma biografia, mas para eles, eu sou a referência deles. Claro. Então, eu me recordo que eu tinha terminado um treinamento. Tinha terminado o treinamento, e aí tem um momento de relaxamento. Aí o mestre veio e... Só produção. Que à vontade aqui também, ó. É, Pastor, vamos só citar que nós estamos com a gente aqui, é, nosso querido Diego Lima, é. que é um cara fenomenal. Na verdade, ele é o produtor aqui, né? Aqui a gente faz o que ele manda aqui. Mas, Diegão, ó, tá aqui. Tá, ó. Interessante que Diego vai fazer parte dessa história aí nos últimos 15 anos, né? Sim, sim. Sei disso. E por isso né, a gente fez muita questão que o senhor estivesse aqui com a gente. Né? É muito, muito especial a presença do senhor aqui. Então, aí, como eu estava falando, aquele dia, depois do relaxamento, teve uma massagem. Ele pisou em cima da minha perna, eu já estava sentindo uma dor. E um dos caroços que eu percebi na hora, eu senti aquele, como se fosse um líquido muito quente na perna. Tinha se estourado um daqueles caroços. E a minha perna começou a apodrecer. Ela ficou fedendo aquele, entendeu? E muitas dores, muitas dores. E aí eu fui internado, fizeram a biópsia, e aí não dava para fazer o exame porque coagulava logo, então não dava para fazer o exame no microscópio para examinar e saber que tipo de material era aquele, que tipo de caroço, nódulo, que material é esse, se era benigno ou não. Então, mas aí aquilo desapareceu depois de 35 dias. Numa decisão, eu ouvi uma mensagem no final de semana, uma irmã chegou entregando um livreto chamado Coração do Homem. O senhor estava no hospital? Estava no hospital de base, no 8º andar. Eu lembro desse livreto, O Coração do Homem. Ele tinha várias facetas mostrando... Em relação aos bichos como pecado, né? Sim, exatamente. Mostrava ali acho que era o pavão, como simbolizando o orgulho. Perfeitamente. Né? Eu lembro desse livro. Aí eu, vendo aquele folheto e tal, aí ela disse assim, você não quer entregar sua vida para Jesus? Voltar? Eu disse, não, entregar, porque eu conheço, minha mãe fala muito desse Jesus, mas não é o momento. E aí tinha 3 pessoas comigo, aceitaram Jesus. Mas depois que a irmã saiu, o pessoal ficou comentando, mas isso é bobagem, esse negócio de ser crente, sair da minha lei para mudar para essa lei de crente. Falava a lei dos crentes. Não dá. Aí eu disse, gente, vocês estão brincando, por isso que eu não tomei uma decisão, porque eu não tenho convicção de que eu tenho que tomar essa decisão agora. Mas aí um dia o seu Placidino, que era um dos pacientes que estavam ali comigo, no mesmo apartamento, no 8º andar do hospital de base, aquele homem veio a óbito naquela madrugada. E eu vi aquele homem gritar de dor. E eu disse, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso de Cristo. Porque eu fiquei sem palavras. O que eu podia dizer para aquele homem? Verdade. Eu tinha ouvido falar que Jesus podia curá-lo, podia dar vida eterna, mas eu não sabia como me expressar. Você só tinha ouvido falar, mas não conhecia. Não conhecia. E eu vi o homem morrer e não pude dizer nada para ele. Aí eu comecei a chorar, cara. Eu comecei a olhar para mim, para a minha vida. Eu disse, eu estou indo no mesmo caminho. Nós íamos morrer, todos nós aqui estamos condenados à morte. Quem será a próxima vítima agora? Se for eu. E aí eu falei, Jesus, se o Senhor responde tanto à minha mãe, por amor que o Senhor tem a ela, responda a oração dela. Me aceita aí como seu servo, seu filho. Eu quero fazer parte desse ciclo de amizade. Eu quero fazer parte disso. Mas eu não quero ficar sem palavras vendo uma pessoa morrer e eu não poder dizer nada. Certo. Eu não quero perder uma oportunidade como essa mais. Nunca mais. Que ano foi isso, pastor? 1983, dia 21 de abril. 1983, eu tava
tava com 3 anos de idade, né, Muito bom, muito bom. E agora, vamos lá. A pessoa se converteu, imagino que muita coisa aconteceu, o senhor deve ter se discipulado durante o tempo, muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Mas teve um momento na vida do senhor que o senhor entendeu um chamado ministerial. E eu quero que a gente caminhe um pouco para isso. Uhum. Eu quero que o senhor fale para nós assim, como é que o senhor entendeu esse chamado ministerial? Porque às vezes, uma coisa muito importante, as pessoas imaginam que o chamado ministerial é aquele momento em que o céu se abre, aparece um anjo com a espada desembainhada, né, e Jesus desce do trono e vem e fala direto com você, meu filho, você é um escolhido. Mas a verdade é que a gente sabe que o chamado ministerial, na maioria das vezes, ele não é tão romântico como a gente imagina. Não. Às vezes até através de uma doença, de uma dificuldade, a gente descobre que Deus nos chamou para alguma coisa. Às vezes através de um sonho, ou às vezes através de um desejo do próprio coração e de uma afirmação das pessoas que estão próximas a você, daquilo que você está fazendo. Então, o chamado ministerial ele pode acontecer de diversas formas e às vezes as pessoas não conseguem, por não entender isso, fica imaginando, aguardando que algo muito sobrenatural acontece e talvez ele passe a vida inteira esperando isso acontecer e não acontece. Então eu queria que o senhor compartilhasse como é que foi esse chamado ministerial, como é que o senhor entendeu que Deus estava chamando o senhor para o ministério, para o pastoreio? Eu entendi isso 1 ano e meio depois, em que eu frequentava aquela igreja. Eu fui membro da Assembleia de Deus durante muitos anos, de 83 até 2000. Né? Eu era membro da Igreja Assembleia de Deus, membro ativo. E o meu ministério, minha chamada ministerial, aconteceu justamente no momento em que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu recebi também dons. Além do dom de línguas, Deus se manifestou pelo seu Espírito através de alguns dons que ainda hoje estão se manifestando na minha vida. Então, ativos na sua vida. E nesse período, imediatamente eu não era um cara namorador, né? Não era um cara namorador, mesmo na igreja ou antes dela, eu era muito tímido. E Deus me deu uma esposa, de uma maneira que é super diferente do que se vê nos nossos dias. Você tem certeza que não foi no Tinder que o senhor achou ela? Não, você vai conquistando hoje, você conquista hoje, usa as redes sociais, tem vários jeitos de você fazer isso. Só uma adenda aqui, pastor. Na igreja a gente não conhece as pessoas pelo Tinder, não. Tô brincando com o pastor aqui. Mas também não foi pelo Facebook. Não. Com certeza não foi. Não foi. Nem uma das redes sociais, porque nesse tempo não existia. A carta tinha 5 dias para chegar no seu endereço, né? Ao destinatário. Então, como é que foi esse milagre aí? Mas o milagre foi Deus mesmo. Falou, me mostrou numa visão as moças da igreja. Olha que bênção. Sério, ele me mostrou as moças da igreja e aquelas moças passavam e eu sentado numa calçada, ele disse assim, eu ouvi a voz de Deus, essa será a sua esposa. Uau. Aí ela saiu da fila e veio me cumprimentar. Aquela era uma jovem que eu fazia discipulado de todos os jovens da igreja. Já em 1984, a gente criou uma ideia de discipulado, porque nas igrejas pentecostais isso não era praticado. Discipulado era, você aceitou Jesus, para de fumar, não se veste mais assim, não joga bola, não bebe, acabou. É interessante isso, pastor, porque eu lembro quando a gente era criança, a gente era ensinado a pregar para as pessoas, a forma que a gente fazia era muito dura, né? Assim, então, assim, a igreja ela muito mais nos ensinava o que você não fazer, né, em si, até do que o que fazer, né? Então, eu lembro que a gente era ensinado a chegar nas pessoas, arrancar o cigarro da boca deles, jogar no chão, pisar. Falar com ela, se você não converter, você vai pro inferno de cabeça para baixo. Perfeito. Era a forma que a gente era ensinado a discipular as pessoas daquela época, pensou, né? Era muito difícil, viu? Era chegar para as pessoas e dizer assim, ou então quando eles se convertiam, chegavam à frente do púlpito, ali diante do altar, e você orava por eles, orou, nem fazia oração de confissão. Vou orar para esse homem ser liberto, liberta agora, expulsa esse demônio dele, do cigarro, né, da bebida.
E aí Sim. aproveita e deixa suas carteiras de cigarro aí, seu cigarro, todo esse lixo Já aí que você tomava joga tudo, já fora. tirava É. tudo. Era assim, realmente. E assim, eu comecei a fazer um discipulado diferenciado, né? De acompanhar as pessoas. A igreja que eu congregava, naquela época, era uma igreja pequena. E a igreja Assembleia de Deus de Taguatinga, a DET. E naquela época era o pastor Venâncio Rodrigues. Venâncio Rodrigues, depois veio Eliseu de Menezes, e assim a gente teve uma intimidade com esses líderes, principalmente com a criação do discipulado, e depois criamos a Secretaria de Missões. E foi na hora da Secretaria de Missões em que Deus me chamou especificamente para o ministério, para realizar um trabalho. Primeiro ele me deu a esposa. Ele me deu a esposa, que em 6 meses nós casamos, estamos casados há 37 anos. Uau, E não namoramos muito, né? Começamos a um namoro e foi rápido, namoro, noivado e casamento em 6 meses. E certamente que imediatamente a gente foi para o campo, acredita? sim, sim. Fui ao campo, fui para Timon, no Maranhão, É, cidade de origem dela. eu ia fazer uma pergunta para o senhor. Você se considera mais pastor, missionário ou evangelista? Porque eu sei que você tem os 3. É uma pergunta difícil. Eu entendo que os 5 ministérios eles estão ali e representam como se fossem os 5 sentidos do nosso corpo, assim como são os 5 sentidos do corpo de Cristo. Mas 4 deles estão na cabeça. O outro está apenas abaixo do pescoço, é com quem nós nos relacionamos, o tato, o apertar de mão, o relacionamento que você constrói entre as pessoas. Então, eu não entendo assim especificamente, não consigo dizer. O que o senhor se sente mais? É porque em todas as áreas onde Deus tem me permitido estar, eu tenho procurado desenvolver um trabalho que glorifique o nome dele. Então, Tá certo. E se eu for para lá, então o senhor foi pastorear? Já, hein? não, fui plantar igreja. Ah, se eu for plantar igreja. Nós plantamos 17 igrejas naquela época, porque Deus me mostrou numa visão de ministério, porque quando Deus chama, Deus te mostra o que você tem que fazer. Então, ele me mostrou uma visão de 10 anos à frente. Sim. E todas as coisas aconteceram nesse processo. Na visão se cumpriu em detalhes. Até a igreja ele me mostrou aonde eu iria, o que tinha lá dentro. A igreja não crescia há 25 anos, que não plantava uma igreja. Ela começou a plantar em 3 anos, nós plantamos 17 igrejas. Uau. Hoje ela é uma igreja de 46 templos em Timon, uma das maiores igrejas do estado, Assembleia de Deus. Aí, eu volto para Brasília, vou trabalhar numa área de tráfico de drogas na Ceilândia Centro. E aí começo a trabalhar ajudando ainda uma das congregações da ADET, a 18, lá na Guariroba. Mas então o momento que o senhor se sentiu comissionado, que o senhor recebeu esse chamado, foi quando o senhor estava lá. Sim, exatamente. Foi ali onde foi construído o meu ministério. Onde eu pude fazer evangelismo, onde eu pude praticar o discipulado, onde eu pude plantar a igreja, treinar novos líderes. Eu nunca pastoreei uma igreja que plantei. Não. Então, eu vejo olhando pelos 5 ministérios, eu vejo o chamado do senhor mais chamado apostólico, né? E é por onde se define isso. Sim. Eu sei Alguém que treina. Eu sei que para a igreja de Deus não reconhece, não existe o título apóstolo. O título. Mas o chamado apostólico, ele existe. Ele né? existe. Ele existe. Independente. Então, eu vejo o senhor como um apóstolo. Agora, eu sei também que nesse tempo o senhor foi muito envolvido também com a área da música e como é que era isso assim no ministério do senhor, assim, na vida do senhor? Era mais uma questão, assim, era parte da estratégia de plantação da igreja, de evangelismo, ou o senhor entendia mesmo um chamado, teve um momento na vida do senhor que o senhor entendeu que Deus estava chamando mais para essa área musical? Eu comecei a compor em 83, o Jazé era o baixista, o Júnior
ele fazia um tenor um pouco melhor. A gente tinha um madrigal, que a gente... Sim, que é uma espécie de um coral menor, né? Aí eu fazia um baixo, eu sou um barítono, né? Aham, E sim. aí eu posso cantar meio alto, mais baixo, mais grave. Sim. E naquela época recebia muita influência, a igreja recebia muita influência das igrejas, da igreja que trouxeram o evangelho para nós. Então a gente ainda tinha muita influência da Europa. Então ainda tinha muito essa questão de coral, dos Sim. corais, era muito forte. Eu cantava no coral, então o que me influenciou foi aquela música, a música mais clássica, né? O soul, porque nossas músicas, nossa harpa tem soul, tem de tudo, tem balada, tem valsa, Sim, né? sim. Guarânia. Mas eu sei que apesar do senhor ter sido influenciado por essa música, o senhor trazia uma música um pouco mais contemporânea, porque eu me lembro de quando eu conheci o senhor lá nos anos 2000, o senhor trazia uma música mais contemporânea um pouco, talvez até um pouco à frente da visão da igreja para o momento. O senhor sempre teve a cabeça à frente do tempo. Né? Eu fui um fã da banda The Beatles, né? Sim. Eu fui um fã de U2. Sim. Eu fui um fã dessas bandas e a influência da música pop americana ou irlandesa ou europeia, elas têm, fundamentalmente, elas ajudam muito no contexto daquilo que nós queremos apresentar ao nosso público. Então, eu comecei a compor canções, mas sem a essência evangelística. Eu queria alcançar pessoas através da letra, da canção, sem excluir a ideia da melodia. Enfim, aí quando a gente fez essa junção e apresentou as nossas primeiras canções, os meninos que já eram músicos profissionais, eles eram preparados. O Júnior era excelente, ele ajudava como maestria, fazia um tenor e também ajudava no coral. Isso aqui em Brasília, né? Em Brasília, na Adete ali. Nessa época, quem que eram os ícones aqui de Brasília da música aqui? O pessoal do Logos era daqui? Não teve algum deles? Não, Logos não, mas Logos era uma base pra gente. A gente cantei pelo Madrigal, eu cantei o Mais Perto quero estar. Sim. Ele fazia as 4 vozes ali, muito legal. Quem eram as pessoas nessa época aqui? Porque Brasília nessa época já tinha uma influência musical forte no cenário nacional. Tinha Raízes. Raízes já... Raízes estava... Raiz é mais não, novo, Raízes né? estava começando. Estava começando, eles estavam enfrentando uma crise justamente na igreja, porque não havia o uso de bateria. Nós não tínhamos bateria. E quando a gente colocou a bateria, o pastor olhava assim, meio sem jeito, para aquele barulho, né, com os tons, né, o prato, aquele negócio, durante os hinos da harpa, aquilo não seria legal, né? Sim, não, e tudo, bateria, guitarra elétrica. A gente até estava falando aqui, antes da gente começar, né, que, assim, que a igreja, ela não é um extraterrestre no meio da humanidade, né? Ela trabalha de acordo com o contexto da humanidade, o contexto cultural da humanidade. Então, o que acontece mundialmente, a nível de música, a nível de linguagem, a nível de artes, tudo isso influencia na forma como que a gente se comunica também dentro da igreja, né? Então, realmente, esse período foi o período que começou a vir as guitarras, bateria, tudo isso para dentro da igreja, embora a igreja sempre manteve a questão da letra, daquilo que se é cantado, né? Sempre manteve isso muito forte, mas essa contextualização cultural, eu acho ela importante. E eu imagino que deve ter havido um choque grande nesse momento. O senhor veio o senhor tem quantos anos hoje na igreja, assim, já? Na Igreja de Deus? Não, de convertido, de né? Convertido desde 83 para cá, né? Vai então fazer 39 anos. Só tem praticamente 40 anos. Nesse período houveram transformações muito grandes na forma de ser igreja, na forma de fazer igreja. Na música eu via isso mais nitidamente, né, essa separação, essa mudança que houve. Na música teve uma mudança a partir do Sol Maior, veio depois Rebanhão, veio o Grupo Logos, começou o Voz da Verdade. Sim, a influência do Voz da Verdade foi muito grande, mas na Igreja Assembleia de Deus se tinha uma concepção
errada acerca do Voz da Verdade por causa por ter a ideia de um unicismo, né? Sim, e aquilo veio no final, veio depois no final dos anos 90. Por aí, que exatamente. veio, mas Foi alguém na minha casa, captou meus LP tudinho. Eu tinha LP, a coleção completa do Voz da Verdade. Eu digo, e o cara voltou no negócio, o disco ao contrário. Eu ia falar isso agora, senhor. Naquela época, eu ia perguntar isso pro senhor. O senhor chegou a ouvir algum disco ao contrário para ver. E lá na igreja, eles pegavam, então, por exemplo, tinha aqueles. Porque o detalhe foi porque essa mudança cultural, a igreja estava muito acostumada com os hinos da harpa, que na verdade, fora do Brasil, nos países onde eles foram compostos, porque 90% dessas canções são traduções para o português, já eram canções pop, de uma certa forma, pop, que refletia o pop do momento. Mas para nós não, para nós chegou como se fosse aquelas foram as canções consagradas, eram aquelas as canções, né? E aí quando as pessoas começaram a trazer outras canções, isso gerou um choque dentro da igreja. Eu gostava de cantar o 304 um pouco mais alegre, né? Sim. As versões eram... Pop, assim... Mas eu me lembro que eles... Então, foi uma época que surgiu aquela ideia muito forte de mensagem subliminar, né? Uhum. E aí começaram a fazer isso. Eu me lembro que pegava, por exemplo, Voz da Verdade, Rebanhão, e aqueles grupos que eram mais contemporâneos à igreja, que a igreja tinha um pouco de dificuldade de entender a linguagem, que a linguagem jovem até que refletia um pouco do que a gente falou. Tinha o Grupo Semente também. Tinha Vencedores por Cristo, excelente, né? Que é o Vinear, né? Exato, e eles vinham refletindo lá o movimento de Woodstock, toda a mudança, Elvis Presley, The Beatles e tantos outros grupos que vieram refletindo esse momento da humanidade. Mas quando chega na igreja, a igreja tem uma dificuldade muito grande de aceitar, né? Como é que foi assim esse período, assim, além de rodar os discos ao contrário? Muito difícil, porque a aceitação da música contemporânea naquela época, principalmente essas bandas que nós citamos, o Som Maior, o Logos. O Logos não cantava os primeiros Caminhos, por exemplo. Você vê alguma coisa de bateria mais lá no fundo, bem baixinho, né? Sim. E então aquele primeiro que ele diz Calmo, Sereno e Tranquilo, que foi praticamente o primeiro duelo, antigo elo. Então, aí quando lançaram aquilo lá, não tem guitarra, não tem solo, é só violão. E super legal, cantar Calmo, Sereno e Tranquilo. Sim. É muito bom. Tá certo. Mas então, aí nessa época o senhor começou a compor. A compor. E aí eu tenho hoje muitas canções, mais de 100 canções, 100 letras e alguma... Como é que recebe inspiração da música, de tocar? Eu não conseguia tocar outras músicas. Eu me lembro de alguém que te vendia uma revistinha musical, Eliel Júnior. Eliel, acho que até o dia de hoje, Eliel deve ter alguma Sobradinho, coisa. Não era? Sobradinho, exatamente. Sim, era como é que era? Eu esqueci o nome. Mas uma revistinha musical que tinha as cifras e tudo. Muito legal. Mas eu não aprendi a tocar violão para cantar outras canções. Eu só tocava as minhas canções, porque eu montava as notas numa sequência que dava para me cantar. Então, algumas delas mais em menor. Sim. Mais melódicas, né? Enfim. E aí fui cantando isso na igreja, nos grupos, no discipulado, no evangelismo. Mas poucas vezes eu pensava em gravar. Eu queria aquilo para adorar. As músicas eram para me adorar, para me cantar para Deus, para transmitir uma mensagem para as pessoas que eu estava evangelizando, entendeu? Sim. E aí logo depois disso, eu lembro que o senhor teve, quando eu cheguei em Brasília, lá nos anos 2000, quando eu cheguei em Brasília, o senhor já tinha alguns trabalhos gravados. Gravei em 93 um CD chamado... Nem foi CD, né? Era um long play. Jesus Liberta. Aí coloquei algumas canções, aí só deu para me fazer, por causa das finanças, né? Sim, claro. Fazer um long play naquela época era muito caro. Era muito caro naquele tempo. Hoje é muito fácil, né? Hoje o acesso
toda a tecnologia facilitou muito e democratizou muito o acesso à música, à produção musical, mas naquela época era muito difícil fazer isso, né? Perfeito. Aí eu gravei Jesus Liberta, fiz algumas canções, coloquei lá. E é interessante que eu consegui gravar 500 fitas cassete. Lembra das fitas Lembro, cassetes, claro, né? claro, claro. E as fitas cassetes foi produzido, multiplicou 500 unidades. Sabe o que eu dava aquilo? Eu dava as fitas, eu não vendia, dava para as pessoas para evangelizar, porque era só mensagens evangelísticas. E um grupo quilombola, ali no Mesquita, perto de Cidade Ocidental, se abriu uma igreja na casa de alguém, porque toda a família se converteu ouvindo a fita. Uau, que bênção, que legal, que legal. Eu sei também que teve uma época que você fez umas coisas meio loucas, assim, comprou um trailer e saía, não era? Saía viajando. Não, nós fazíamos viagens numa Kombi. E aí a gente tinha o palco desmontável também para fazer os eventos evangelísticos. Eu tinha umas estruturas para fazer os palcos. Mas parece que o senhor saía, não sei se era de férias, se eu saía de férias e ir para uns lugares. Exatamente, eu ia de férias e as férias eram, não sei se isso foi bom para os meus filhos, né? Porque a gente não tinha essas férias que eu não tivesse atividades nas outras igrejas. Então, isso não foi legal para eles, porque vai tirar férias, vai para a praia, banhar e tudo. Sim, claro. Mas um tempo em que nem praia especificamente, os cristãos não podiam ir à praia. Verdade. É outro ponto sobre aquele momento da igreja, assim, porque... Cara, cristão não podia ter TV, não podia ter... Houve um tempo ainda mais antes de mim que não podia ter rádio, Sim. que rádio era a caixa de Satanás. Sim. E a TV tirava a visão. Então era muito complexo aquele tempo que eu vivi como criança vendo essas coisas acontecer. Outro, também. podia usar chapéu, o homem usava chapéu, colocava logo na entrada do templo. Outro só entrava na igreja, no culto de ensino ou de ceia, quem mostrasse o cartão de membro. Sim. Essas coisas tudo eu via quando era criança, eu via tudo isso. Eu sou terceira geração de ministros. Nós somos originalmente da Igreja Assembleia de Deus. E eu vi tudo isso e vivi tudo isso na minha infância, era dessa forma. Realmente era difícil, assim. Até essa questão, você falando sobre hoje o entendimento sobre sair de férias, tudo. Existe esse entendimento na igreja, mas naquela época era até uma aberração. O pastor falasse que não. Pastor não tira férias, não, meu. Pastor vai tirar férias de Deus. Era mais ou menos assim a forma, né? Mas o senhor rodou o Brasil fazendo isso? Sim, fizemos principalmente a região norte e nordeste do país, né? Uma das regiões que eu não conheço é a região sul, mas as outras regiões a gente rodamos muito esse país, né? Tá certo. E aí, junto com essa parte musical, o senhor fazia também a plantação de igreja? Eu levava um treinamento de banquete, chamado banquete, que a gente fazia. E foi mais nesse período na Igreja de Deus, nos últimos 15 anos, há 15 anos atrás, 2007, por aí assim. Isso já estava na Igreja de Deus. Como é que foi essa mudança aí da Fui pregar da igreja, numa conferência. Cara. Assim, a Igreja Assembleia de Deus para a Igreja de Deus no Brasil. Essa é uma parte da história. Compartilhar isso, porque... Eu estava durante quase 40 anos da minha vida na Assembleia de Deus, de repente vem para a Igreja de Deus. Tem um porquê. Compartilhe, então. Silêncio se faz. Bem, eu pastorei uma igreja, vim para a Cidade Ocidental em 92. Aí em 94 eu assumi a Igreja Assembleia de Deus, que era ligada ao pastor Sóstenes Apolos da Silva, amigo da gente. Pessoa muito legal. Nós éramos como congregação da L2 Sul. Então, se eu estava em Taguatinga, vim para a L2 Sul sem saber que eu estava mudando de um lugar para o outro, na realidade. Porque tem duas configurações aí. A igreja da L2 Sul e a igreja Assembleia de Deus de Taguatinga. Sim. É porque uma é de Madureira, né? Não, é porque houve uma divisão lá atrás... Eu vi quando criança. Tá. Mas eles eram ministérios diferentes, não eram? Sim, ok. Mas aí, tudo bem. Aí eu estou agora ligado ao pastor Sóstenes Apolo e pedi a autonomia da igreja para ser uma igreja independente.
Aí tudo bem, reuniu o pastor Manuel Juvenal, Manuelzinho. Não sei se você chegou a conhecê-lo. Não, não. Manuel Juvenal, eu acho que ele estava em São O Sebastião ainda. Sóstenes, sim, conheci, mas... Manuel Juvenal era o vice-presidente da Uhum. igreja, da CEADIF, da convenção. Uhum. Aí liberaram para nós a autonomia. Depois eu fui eleito pelaquela pequena igreja, era uma igreja pequena, de 172 membros, né? A igreja de Cidade Ocidental, a Assembleia de Deus. E tinha 3 congregações, 2 congregações, melhor dizendo. A do Friburgo, que é um dos bairros mais próximos, Uhum. e do Recreio Estrela d'Alva. E havia um ponto de pregação no Mesquita, no Jardim Edite. Uhum. Quando eu assumi essa igreja, 5 anos depois, nós tínhamos 11 igrejas. Nós plantamos mais igreja e treinamos líderes para pastorear. Uau. E aí a igreja, como era autônoma, era independente, era um campo. Chama-se campo nas igrejas da Assembleia de Deus. Então, presidindo um campo. E uma igreja em Puio, no Equador, com o missionário Francisco Torquato. Eu me lembro de todos esses nomes porque foram o nome de pessoas que a gente ajudou a formar para se tornarem líderes, né? Sim. Mentoreá-los. Eu tinha feito um curso breve pela CEPAL, na Igreja Metodista, de pastoreio de pastores. E levei isso. Ao longo da vida eu trago isso como pastorear pastores, como uma mentoria. Uma necessidade de um diálogo aberto, de uma amizade com esses líderes dos quais lideramos. Aí então se formou isso. Nós éramos todos amigos, sentávamos-se à mesa, mas eu enfrentei 4 rachas. Rachas são divisões que são causadas por alguém que tem interesse num grupo de pessoas da igreja. E leva consigo aquele grupo e formata uma nova denominação. Bem, enfrentei isso e na 5ª vez foram os meus amigos, 4 deles disseram que precisavam que eu renunciasse porque eu era muito flexível à questão dos costumes. Né? Como eu vivi aquilo na infância, eu não queria isso para o meu ministério. Então eu era muito flexível com relação ao uso de calça comprida para as mulheres, ou então de usar um brinco, ou uma maquiagem, ou então a pessoa se depilar, enfim, eu não tinha esse problema de preocupar-me com isso. Talvez para quem escute o senhor falar, que não viveu esse período, não consiga entender muito bem como é que é isso, mas isso era uma coisa muito séria, né? Assim, era levado muito a sério, né? E era muito cobrado, os pastores eram muito cobrados por isso. E era um sistema, você sabe que era um sistema que eu não posso mudar um sistema que há muitos anos, era 100 doutrina, anos eles estão falando isso. Era a né? doutrina do momento, né? Era a doutrina. Que a região norte e nordeste do país ainda permanecem assim. Ainda há essas restrições com relação aos costumes. Acho que nem tanto mais, mas ainda um pouco ainda mantém. Mas ok, a mudança do senhor. Aí essa flexibilidade minha na liderança fez com que eles exigissem de mim uma saída. Aí, meu amigo, eu fiquei decepcionado, porque eram amigos que eu tinha mentoreado, ajudei na formação ministerial e caí num estado de depressão. Uau. Fiquei 2 anos ou mais em depressão. Porque eu não consegui liberar perdão para esses homens. Essa é a parte triste da história. Eu nunca sempre fui um cara legal ou comunicativo. Eu fui um cara que... Eu estava morrendo. Eu disse, eu nunca mais quero pastorear. Nunca mais quero cuidar de ninguém. Nunca mais eu vou acreditar em pessoas. Porque pessoas são as primeiras a nos decepcionar. E a gente acredita, investe... Eu achava que eu tinha feito tudo. Na realidade, eu só tinha que descansar em Deus. E o trabalho era dele, como diz a canção, né? Claro. Do Som Maior, né? Claro. O trabalho é descansar em Deus. Então, me vi naquela situação, morrendo. Aí fui cuidar dos meus filhos. Foquei nos meus filhos, que eram todos adolescentes. Passei a conviver com eles. E a empresa que eu estava abrindo, os meus clientes, vamos voltar para isso aqui. Esquecer. Aí procurei uma igreja que estava fechando. Uma igreja que estava fechando era um ótimo lugar para me ficar. Fui a uma igreja que estava com 3 membros. O pastor, a esposa e outra irmã que congregava com ele. O pastor e a esposa, os filhos estavam todos desviados.
Aí eu digo, aqui tá bom pra gente, porque a gente pode somar com esse pastor, e aí são 7, 8, que a Francisca ainda morava comigo, eu tenho 2 filhos que eu pude participar na formação de caráter deles, uma um pouco mais velha, já digo, mais de 40 anos, né? É a Francisca, e a outra pessoa é o Ítalo, que mora comigo já há 18 anos. Eles são filhos adotivos ou só cresceram com você? Cresceram lá. Eu não digo, eles sabem quem são os pais deles, já se retrataram, já vivem bem. Então, na realidade, eu sou o tio deles, ou o amigo, Tá certo. ou aquele que criou, né? Então, mas estava ali a congregação. Quando levantava todo mundo, levantem-se, fiquem de pé. Já tinha 10 pessoas juntos, né? 10, 11 pessoas ali reunidas. A igreja começou a crescer. Mas só que ela ficou 2 anos daquele jeito. Era o meu reduto. É bom que ela não cresça porque não tem problema. E era Assembleia de Deus também? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Aí, tá. A igreja não cresce. Vamos sair evangelizando. Talvez dá certo. Alguma pessoa vem daqui da vizinhança. Ninguém conhece a gente, né? Ninguém sabe da nossa história, né? Tá. Mas um dia me convidaram para um encontro de pastores. Aí foi o momento que eu encontrei com aqueles pastores. Era um encontro local da cidade. Todos os pastores. E o José Carlos me convidou. O José Carlos era o presidente do COPEV na cidade e tal. O José Carlos me convidou. Vamos lá, pastor Isaac e tal. A gente está começando uma organização aqui e tal. Então, vamos lá. Aí fomos. Quando chegou lá, pastor Edson, lá estão os pastores. Aí olhar para eles, cumprimentá-los. O Espírito Santo já tinha me falado naquela semana sobre o texto de Mateus 18. Vai entre ti e ele só. Resolve o teu problema com ele. É você que é o ofendido que tem que buscar a retratação. Aí eu digo, essa parte é difícil. Porque sempre, eu me lembro naquele tempo que as pessoas diziam o seguinte, não, se fulano te ofendeu, espera ele vir se tratar com você. Espera ele vir fazer isso. Nunca o ofensor vai atrás disso. É o ofendido que tem que procurar isso, ter paz com as pessoas, liberar sobre ele o perdão. E assim vai haver paz. Eu entendi isso, que era uma parte difícil para mim. Isso quebrou o meu caráter. O texto bíblico, eu fui entender. Eu preciso ir tratar disso. E aí eles me levaram numa reunião no domingo próximo. Eu estive na reunião com os obreiros. Eles não chamaram a igreja, chamaram só os líderes. E ali eu fiz a minha retratação. Mas não disse o detalhe por que eu tinha renunciado. Porque tinha sido pressionado a uma mudança de regimento interno, de coisas que para mim não interessavam. Porque senão ia virar uma acusação. Eu disse, eu sou a pessoa culpada. Eu desisti de estar aqui. Eu quero me retratar com vocês. E aí houve uma liberação de perdão. Sabe que isso foi bom? Porque ministerialmente, o ministério foi restaurado a partir daquele momento. Que bênção. Houve uma cura e houve também um mover de Deus para aquela igreja. Ela começou a crescer. E num dia eu fui pregar na Conferência de Missões em 2006, na Igreja de Deus, de Cidade Ocidental. Fui convidado. E aí, no final da conferência, da mensagem, eu disse, o Espírito de Deus está me dizendo que eu tenho que vir para cá porque eu vou ser útil em alguma coisa nessa igreja. E eu nem conhecia a história da Igreja de Deus. De repente, eu conheci o pastor Silvino, meu amigo, muitos anos que eu conhecia ele. Ele ficou feliz, quase saltou do banco de alegria, né, de felicidade, por aquela decisão. E aí, em janeiro do ano seguinte, eu fui para a Igreja de Deus. Uau, que bênção, que bênção. Já há quantos anos você está lá? 15 anos 15 agora, anos, né? 15 anos aqui. 2006, agora 15 anos. E hoje o senhor passou pela música, o senhor pastoreou também a igreja local. Aí, chegando lá, sei eu encontrei disso. gente da música, encontrei esse menino, Diego, tocando no seu teclado, muito timidamente, cantava suas músicas. Sim. Diego sempre foi muito quieto, retraído, não é aquela... vamos dizer que no início da sua música, ele
talentoso, aprendeu a tocar com uma flauta, era seu primeiro instrumento. Então, e isso trouxe ele para a música para tocar todos os instrumentos. Sim. Um líder em excelência formatado dentro da Igreja de Deus. Eu acho muito legal isso. Sim. Porque os líderes da igreja que são os melhores músicos do mundo. Os músicos da igreja são os melhores músicos do mundo. Sim, a maior parte, se você pegar a maior parte dos grupos musicais, o berço de treinamento deles foi a igreja, a maior parte deles. Bom, mas aí, então, daí o senhor pastoreou, o senhor fez, o senhor pastoreou a igreja, o senhor fez várias coisas dentro da igreja, que eu quero, mas hoje, especificamente, o senhor tá trabalhando com a parte de plantação de igreja. Estou hoje também como diretor regional de missões. Nos últimos 12 anos eu tenho trabalhado com essa responsabilidade. Sim. O trabalho sempre foi muito missionário, né? Sempre me envolvi nessa área. Mas eu já trazia... Já trazia o conceito de plantação de igreja dentro do Departamento Regional de Missões. Porque o nosso campo base missionária era a Bahia, o estado da Bahia. Tinha um projeto anteriormente chamado Base, né? Bahia e Sergipe, que o pastor Elvis foi para Sergipe com um trabalho de reestruturação da Igreja de Deus em Sergipe. Então tinha-se um compromisso com ele mensalmente e com o trabalho da Bahia. E muitas igrejas foram estabelecidas nesse período enquanto diretor regional de missões. Sim, eu sei, eu conheço bem esse trabalho. O senhor tem desempenhado um trabalho muito legal nessa área de missões, na área de plantação de igreja. Agora, como todo pastor, a vida de um pastor não é fácil. A gente sabe que não é. Todo pastor enfrenta muita dificuldade. Às vezes a pessoa imagina que pastor é aquele cara que nada no dinheiro. Não. E as pessoas têm um pouco às vezes dessa noção de que aquele que sai tirando o dinheiro das pessoas. Infelizmente, no mundo secular tem-se essa ideia, às vezes, de pastor, mas a gente sabe que isso não é a realidade. E às vezes um ou dois aí que fazem esse tipo de coisa acabam queimando toda uma classe, né? Mas eu quero que o senhor compartilhe com a gente duas coisas. A primeira delas... uma história assim, o momento mais difícil que o senhor passou no ministério, qual o senhor considera? A gente já está partindo para o final, mas eu quero que o senhor compartilhe com a gente o momento mais difícil que o senhor passou e depois o momento mais engraçado que o senhor passou durante o ministério. O senhor pensa duas histórias rápidas que compartilhem um pouco com a gente dessa. Faz a gente chorar um pouco, faz a gente rir um pouquinho. A empresa que eu tinha aberto, nós perdemos todos. Vivemos um momento bom, depois veio uma crise em 2006 e 2007. E aí nós viramos catadores de material reciclável. Então, na cidade onde eu tinha plantado igreja, onde eu estava numa outra denominação, as pessoas que olhavam para mim diziam assim: fracassou de vez, acabou a vida do homem. E a Kombi que a gente tinha, que usávamos para fazer as ministrações, eu utilizava ela para carregar os bags cheios de materiais recicláveis para ir poder vender. E aí nós começamos uma história, era tudo por causa de uma restauração da minha vida e da vida de outra pessoa que chegou àquele ambiente. Tudo por causa de uma pessoa. E também por causa da minha vida. Porque como gestor, eu tive que aprender, olhando a situação de crise, já que a empresa estava numa situação de crise, aí eu disse assim: Senhor, já está aí. Aí ele disse: depois que ela está quebrada, você quer me entregar, né? Não é assim. Você vai aprender a cuidar de outras pessoas e através disso você vai entender melhor. E eu assumi, durante aquele período, 2008, ano seguinte, criaram-se a coleta seletiva na cidade por causa daquela ideia. A ideia que eu entregava sacolas, passava lá na casa do pessoal com o som em cima da Kombi, e anunciando que nós estamos passando. Aí o prefeito resolveu criar isso, aí tive que acabar com a reciclagem, porque não deu mais para mim.
E aí Deus me abriu a porta novamente para trabalhar com as empresas. Os clientes me chamaram de volta. Foi um tempo que Deus trabalhou comigo naquele momento. Esse foi o momento mais Foi, difícil. E foi. relacionado ao ministério, ao pastoreio, assim, o momento mais O dramático? abandono, assim? aquilo que eu enfrentei Né? na igreja, a Assembleia de Deus, eu fui, a convenção não me disse nada, não tratou de mim, não foram me visitar. Eu fiquei 10 dias no pronto-socorro do hospital de base, pronto a morrer, numa situação. Eu saí daquela reunião, já fui direto para o hospital. Então eu não tive esse acompanhamento. Aí eu parti daí, com a liberação de perdão, eu comecei a me preocupar em tratar de outros líderes da melhor forma possível, de cuidar deles e de não deixá-los morrer. Talvez seja daí que nasceu essa cuidados sua pastorais. paixão pelo cuidado pastoral, Pastoral, né? E também que o senhor desenvolve um trabalho muito legal nessa área, né, de cuidado pastoral. Eu sei que o senhor doa a vida para cuidar de outras pessoas. Então daí nasceu esse... Agora, os melhores momentos nesses últimos anos de ministério, você me falou de um momento alegre. Uma história engraçada. Uma história engraçada. Uma história engraçada, que o senhor viveu aí numa viagem, no ministério. Não, teve uma história que eu achei ela engraçada, porque eu fui em tem algumas histórias engraçadas, e aquela foi uma delas. A gente foi num brejão. Quando nós fomos para o Brejão, que fica a 84 quilômetros de Mambaí, e eu fui visitar uma igreja que estava em construção. Mambaí é Goiás, né? Goiás. Quase chegando na Bahia já, né? Isso, fica quase ali. Nós tocamos juntos lá em 2008, por aí, assim. 2009, negócio assim. Exatamente. Aí, lá vai nós, lá para Brejão. Eu ia fazer uma medida de GPS para saber facilitar uma ajuda do ICM, uma parceria que conseguimos aí para ajudar na construção de templos no Brasil. Tá, eu estou indo. Essa é uma história, eu queria contar duas, tá, Alex? Tá? Ok. E aí quando chega lá, você está lá no Brejão, legal, aí começa a chover. Não era temporada de chuva. Aí eu fui junto com o Diego, a banda, né, com quem ele trabalhava, e os músicos naquela época. Não me recordo o nome dos meninos na época, mas nós fomos lá e ministramos a palavra, eles ministraram louvor e tal. A gente volta de lá para cá naquela chuva. Amigo, onde era areia virou lama. Uau! E aí a gente sai. Eu acho que a roupa do Diego, ele teve que jogar fora aquelas roupas, porque ficou tudo sujo, toda amarela, de lama. E aí teve um momento, como é que a gente vai desatolar os carros? Os carros atolaram Atolaram, e todo mundo entrou na lama para empurrar a Kombi e empurrar os carros pequenos. Pronto, a água estava dando por cima, entrando dentro do carro, muito complicado. E a minha mãe foi junto. Minha mãe, naquela época, tinha mais de 80 anos. Hoje ela tem 88. Então, nós enfrentamos essa situação. Para nós foi engraçado, porque no dia seguinte a gente estava... a gente tinha que estar... Passamos a madrugada toda, amanheceu, a gente tinha que estar lá no evento em Mambaí para poder ministrar a palavra e os meninos ministrar louvor. Todo mundo... quebrado. Todo mundo atolado. E o jeito de arrancar as árvores, tinha que arrancar, porque ninguém tinha uma ferramenta para colocar nos pneus para poder mover o carro. E os meninos riram. Poxa, o pastor virou agora um super-homem para arrancar as árvores pela raiz. Você lembra disso, detalhe? Arrancavam pela raiz e colocávamos ali. Deus me deu uma força ali sobremaneira que deu tudo certo. Deu tudo certo, mais importante, tá certo. Aí outra história engraçada, eu fui em Mar del Plata. Argentina, Mar del Plata na Argentina. Mar del Plata para poder participar de uma cumbre latino-americana. E aí eu estive lá. Eu levei um projeto chamado 1000 Dias de Colheita. Eu tinha sido designado para ser o plantador nacional. Bispo Bruno da Hora era o plantador antes de mim. Plantador de igrejas. Né? Que seria o coordenador nacional de plantação de igreja. Mas naquela época, Bruno enfrentou algumas dificuldades com relação
a perfis. Então, eu vinha com uma outra configuração de trabalho. E, claro, agora mudou muito, depois de tantas reuniões que tivemos, já se tem uma outra ideia, já a gente tem igreja em fase 1, 2 e 3, não é só igreja, não é? A igreja, ela começa em casa, né, com um pequeno grupo. Então, aí se tem essa ideia. E essa metodologia surgiu justamente por causa de tantas vezes que a gente se reuniu para discutir que não se faz perfil para plantar igreja, se faz um cadastro do plantador, do multiplicador, do discipulador, enfim. Tá. Ali em Mar del Plata, eu estava sentado, teve um hall de recepção para todos os pastores e bispos ali, porque Tim Hill ia falar alguma coisa a respeito do próximo projeto para a América Latina, como ele queria fazer, enfim. E ali nós nos assentamos e eu tinha procurado saber com o pastor quem era o diretor do ICM. Aí eu sabia que era Allen, que estava do outro lado, no outro banco. Aí eu estava com um projeto já traduzido em espanhol e inglês, projeto 1000 dias. Queríamos 1000 igrejas até 2020, né? Era a ideia de ter 1000 igrejas. Aí eu disse, eu vou lá onde ele, vou apresentar esse projeto, já está tudo traduzido, e para pedir essa ajuda, né? Aí pedi a ele um voto de confiança. É aquele diretor do Uruguai, não é isso? Ali é o Alcides Morales, que antes era o diretor do ICM, mas Allen agora era o diretor e Alejandro agora que é o diretor atual, né? O Alejandro que acho que vive no Uruguai, né? Isso. Aí quando a gente fez a apresentação para ele, aí ele entendeu, eu fiz um portunhol, né? Falei um portunhol com ele, aí ele entendeu, não estou entendendo, vou olhar o projeto e tal. No dia seguinte eu vou tomar café. Aí me sento à mesa, quem se senta à minha frente é o Alejandro. Aí eu disse, graças a Deus. Ele fala bem português. Aí começamos a construir uma amizade ali. Eu disse, Alejandro, eu falei ontem com a Allen sobre isso, sobre um projeto. Ele disse, muito extraordinário, legal esse projeto. Aqui está a sua cópia. Quando foi na eleição do pastor Divino Eterno, os dois chegaram na eleição. Vieram participar da eleição do líder nacional. Eu tinha pedido para eles uma ajuda para plantar 1000 igrejas. Isso era milhões de dólares, né? Milhões de dólares. Só para contextualizar, para quem não sabe, o ICM ele é um instituto internacional que ele levanta fundos em países ricos para plantação de igrejas, dentre os empresários cristãos. Né? E dentre os trabalhos que eles fazem, que é mais do que simplesmente plantação de igreja, mas dentre os trabalhos que eles fazem esse trabalho de plantação de igrejas. Então eles patrocinam as igrejas, a construção, não é plantação, é construção de igrejas. De templos. De templos, exato. Então eles patrocinam construção de templos, dentre outros trabalhos. É um instituto muito forte, muito, muito interessante o trabalho deles, muito legal. Ok, só para contextualizar, porque às vezes o pessoal vê só falando de ICM e não tem noção do que é que você está falando. E porque plantação de igreja, depois que ela chega na fase 2, ela precisa de templo. Sim. Mas aí tem critérios especificamente para que o ICM construa o templo. Essa congregação se organiza, compra uma área, um lote e constrói o templo. E entra dentro do projeto do ICM. E legal que vem esse benefício, né? Claro, claro. E aí, o que aconteceu? Naquele dia foi o dia de alegria para mim. Não porque o Bispo Divino Eterno estava sendo eleito, foi eleito. Sim. Mas a minha maior alegria foi porque veio os dois com quem eu tinha conversado em Mar del Plata e trouxeram naquele dia 2 milhões de dólares para o Brasil. Uau, Aí, eu sei que eles tinham um relacionamento já de amizade com o Bispo Irineu, mas para mim, aquilo era um momento de resposta de Deus para a igreja brasileira. Sim, sim. E esses 2 milhões, eles foram implementados tudo em construção de templos, em construção. Na verdade. Só no primeiro ano de pandemia, 2020, foram construídos 53 templos no Brasil. Né? E tudo com esses recursos. Na gestão do Bispo Divino, tem sido construído muitos templos com essa parceria com o ICM. Nós louvamos a Deus, porque às vezes você trabalha nos bastidores, né?
pensa que não tem uma resposta. Mas Deus está vendo. Eu falo para quem depois está assistindo isso e que pode entender que Deus pode usar você sem precisar você. A primeira vez que eu estou tornando isso público, né? Diante dessa conversa, porque você perguntou quais os dois momentos alegres da minha vida. Esse foi um momento muito... Assim, o projeto... Hoje a gente já plantou muitas igrejas no Brasil. E a gente faz um mentoreio desses líderes. Claro que o mentor dele, direto, é o seu pastor local. Mas a ideia de mentoreio ainda, em nossa igreja, como em outras denominações, não é algo que a gente pode dizer que fazemos o melhor. Nós ainda podemos fazer ainda melhor do que isso. Né? Podemos mentorear, acompanhar essas pessoas na formação deles, ministerial, e ajudá-los em suas crises. Porque você falou de pastor, os pastores estão quebrados. Então, não tem pastor cheio de dinheiro. Pelo menos tem alguns aí que na mídia que pode ter algum dinheiro. Exatamente, mas os que estão na mídia. Os que estão na mídia, mas a realidade da classe de pastores não tem nada a ver com isso, com esse estigma, né? Agora, para a gente encerrar aqui, Bispo, primeiro quero agradecer demais aí a sua presença, né? Dizer que suas histórias, sua experiência compartilhada aqui nos enriquece muito. Tenho certeza que pessoas serão abençoadas a partir dessa nossa conversa aqui, das experiências que você compartilhou, da história, de todo o histórico construído daquilo, de quando você veio até hoje. Tenho certeza que isso vai abençoar muitas pessoas. Mas quem será o Bispo Isaac nos próximos 5 ou 10 anos? Eu estava falando ontem com a Mariane justamente sobre isso, de colocar os meus cargos à disposição aí no final do ano. Final do ano, dezembro, dia 10 de dezembro é o último dia que eu quero ficar com esses cargos. Eu quero me dedicar ao co-pastoreio da igreja local, vivenciar isso de perto, trazer os projetos para uma igreja em que meu pastor precisa de mim nesse momento. Né? O senhor hoje é co-pastor? Sou co-pastor da Igreja de Cidade Ocidental. De Cidade Ocidental, sim. Igreja de Deus da Cidade Ocidental, né? Isso. E ainda mais supervisor de distrito de Lusiânia. São 6 igrejas. Eu quero compartilhar com esse povo, eu quero ficar com isto. Né? Não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Se ele me acha útil em alguma área que pode ser bênção. Ele é que sabe. Ele vai direcionar os meus passos, mas, em princípio, eu estou pensando nisto. Né? E me dedicar à minha família, aos meus netos. Venho o 9º neto aí, então estou muito feliz de ver essa outra geração, de poder compartilhar com eles, de ajudar a mentorear meus filhos e filhas, porque não acaba o mentoreio. Enquanto tem vida, você todo o tempo é discipulador dos seus filhos, você ajuda nisso. Eu tive a oportunidade de ajudá-los antes e vou ajudá-los até o fim, com certeza. Para a gente encerrar, o que o senhor diria para a classe, para a juventude que está vindo agora e almeja um ministério, ou que está buscando algo em Deus, para identificar o ministério, chamado? O que o senhor diria para alguém? Assim? Não tem ministério nenhum sem pessoas, sem público, sem igreja. É preciso ter um ministério com igreja para poder desenvolver o seu ministério. Em qualquer área, você precisa de pessoas. Eu me lembro da música de Milton Nascimento, que ele disse que o artista tem que ir onde o povo está. O pregador também. Tem que ir onde o público está, as pessoas estão, para poder alcançar essas pessoas. É uma construção de relacionamento. Então, a juventude em si, ela deve pensar no seu círculo de influência, mas tem o outro círculo de influência que ela pode alcançar. As pessoas mais idosas, né? As pessoas já estão pendurando a estola sacerdotal. Porque tem muitos sacerdotes que estão agora querendo se aposentar. Claro. Verdade é de prática que isso aconteça nesses próximos anos. Sim. Nesses próximos 5 anos, muitos desses pastores que estão numa média de 70 a 80 anos vão
vão se assentar. Sim, Vão sim. se assentar para ouvir, para participar, para esperar aí a sua coroa de glória. Não é? Sim. Mas a verdade é que nesse tempo em que nós estamos vivendo, eu preciso também me contextualizar com essa juventude, com essa visão que eles têm. Eu sou muito flexível com relação a isso. Desde o início do meu ministério, eu sempre observei os paradigmas que precisavam ser quebrados. Não princípios, mas coisas que eu achava que não tinham relevância para a salvação de ninguém. Então, isso poderia ser anulado, poderia ser jogado fora, ser tirado do nosso meio. Sim. Então, eu entendo que a nossa juventude hoje pode pensar numa igreja mais relevante, mais comunitária, uma igreja para o povo, para as pessoas, sem buscar mais esse conceito de se reservar no direito de ser assim, ou no dever de ser assim, mas com o contexto de que a mensagem do Evangelho deve ser pregada na sua essência para a restauração da vida, para uma nova vida, para um novo viver desse mundo. Porque o mundo só é influenciado pela igreja. Só a igreja pode mudar a história desse mundo. É verdade. Só ela. Então, eu acredito no ministério dos jovens porque fui chamado ainda jovem, no meio... Meu Deus do céu, todo mundo me chamava de pastorzinho, né, na minha juventude. E eu acredito que muitos jovens enfrentam as mesmas dificuldades nesse tempo, porque isso não mudou ainda. A gente precisa tanto de se entender a juventude como bons líderes. Líderes que serão melhores do que eu. Serão melhores do que eu, assim como meus filhos eu quero que sejam melhores do que eu, como pai, como marido, né, como avô, enfim. Maravilha. Essa é a ideia que eu tenho para a juventude. Tá certo. Bom, quero mais uma vez agradecer muitíssimo o Bispo Isaac pela presença, por compartilhar tanta coisa legal, tanta história aqui com a gente. Vocês puderam conhecer um pouquinho mais do coração desse homem, que é um homem de Deus, que doou a sua vida ao ministério e é uma grande referência para nós. Pode ter certeza que o senhor é uma referência para a nossa geração, para a geração de jovens. E tenho certeza que Deus ainda te levará a muitas coisas. Muito obrigado, pastor Isaac. Obrigado por vocês me receberem. Muito legal. Prazer. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente aí. Tenho certeza que hoje você sai mais edificado daqui. Deus abençoe. Daqui uns dias a gente se encontra novamente no nosso próximo episódio do podcast. Não esqueça de entrar no nosso canal, seguir o nosso canal, clicar lá no sininho para você poder receber todas as atualizações. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Tchau.